Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa aqui, Unindo Propósitos Podcast, diretamente para sua casa. Esse programa que inspira as nossas vidas, e eu falo também porque, além de ser uma das apresentadoras, né, juntamente com a Simone Martini aqui do meu lado, eu também sou uma ouvinte assídua, sabia, Simone? Que eu fico assistindo os episódios e anotando e aprendendo com as entrevistadas. E é legal porque a gente também aprende, né? A nossa maneira ali de falar, de estar conduzindo. Isso é interessante para nós mesmos também, né? É verdade. E, claro, rever tudo que a gente conversou com as nossas entrevistadas, porque cada entrevista aqui é única e é poderosa. E eu sei, Miriam, que transforma a vida das pessoas porque a gente recebe esse feedback. Uhum. Né? Esses dias mesmo, a Rafa, uma ouvinte assídua nossa, um beijo, Rafa, pra você. E ela tava falando do impacto que foi o episódio da pastora na vida dela. É verdade. Isso bonito. mesmo. Muito bom. Então, gente, você que está aqui nos ouvindo, você pode, tanto pela rádio, né, Ingamar, um grande beijo pessoal da Rádio Ingamar que nos acompanha, pela TV aqui, né, TV 10, Rede Cinturão Verde de televisão e também no nosso canal do YouTube, né, @TV Unindo Propósitos. Aí você vai poder maratonar, inclusive, os episódios anteriores. E se esse episódio de hoje falou com você, você vai poder compartilhar também com os seus amigos. Simone, agora chega de mistério, né? A nossa convidada de hoje é muito especial. Essa mulher arrasa. Conta um pouquinho pra nós. Quem é essa mulher? Ela é poderosa. O nome dela é Adriana Bueno. Ela que é mãe, que é avó. Ela é publicitária, pessoal, há mais de 15 anos. Ela é fundadora e idealizadora do Mulheres Conectadas. E ela é uma referência, uma liderança feminina no empreendedorismo e na conexão. Então, ela realmente conecta muitas mulheres e ergue mulheres, principalmente na parte do empreendedorismo. Ela também esteve à frente da direção da Maringá Magazine, fortalecendo marcas, projetos e conexão no mundo dos negócios. E ela segue expandindo o legado dela de duas maneiras ainda. Com o lançamento do Mulheres Conectadas Business Club ao lado da Val Leite, que é uma querida que eu conheci também.
E também ela está prestes a lançar o e-book Maternidade Restaurada. Então, pessoal, recebam com muito carinho hoje aqui no nosso programa a Adriana Bueno. Ela que tem muita história para contar e muito aprendizado para passar aqui pra gente hoje. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, né? E com certeza tudo que você trouxe aí é um pouquinho, né? Um pouquinho da minha história e esse bate-papo hoje vai render muitas coisas, né? E eu fico feliz de estar aqui, obrigada a Miriam, obrigada a você, Simone, e a gente pode começar falando aí um pouquinho da Adriana como mãe, né? Como mãe, porque eu falo assim que antes da gente ser qualquer coisa, né? Antes de ser uma empreendedora, antes de ser uma empresária ou qualquer coisa, nós somos filha amada de Deus, né? É o meu propósito que eu sempre trago, né, para todo mundo, é que nós precisamos primeiramente agradecer a Deus, né, pela nossa vida. E depois, né, a gente se ver como pessoa, se ver como mulher, né? É verdade. E quando a gente fala de mãe, né, nós somos muito cobradas, né, como mãe, como mulher. E antes de ser a mãe, nós também fomos uma pessoa, uma mulher. E nesse sentido, igual você falou, nessa minha transição de carreira que hoje eu estou fazendo, no podcast da maternidade eu falo um pouco sobre isso, né? Eu falo um pouco sobre isso porque eu fui mãe muito cedo, né? Fui mãe aos meus 16 anos. Me casei com 15 e fui mãe com 16. Muito nova. Foi muito cedo. Então, nesse processo todo, tem muitas coisas que a gente às vezes olha para trás e começa a ver só o lado da maternidade e esquece de ver o lado da mulher, né? Então, esse lado dessa transição, no caso o e-book, é algo que eu vou trazer para muitas mães, que eu não sei, na verdade, né? O público maior desse programa, com certeza, é mulheres, feminino, né? Feminino. Então, você que ainda não é mãe, mas creio que pretende ser mãe, mas também é mulher, né? Então tem muitas coisas que vai trazer aí para esse e-book falando a respeito disso. E é bacana, né, Adriana, porque você pode trazer esse lado exatamente de quem é mãe e tá passando por esse momento, né? Que foi o momento que você passou pelo momento de ser mãe muito jovem. Então você vai trazer toda essa experiência sua, né, como uma mãe jovem, e também entrando no mercado de trabalho. Então é bacana a gente conhecer essa história, com certeza. Então, eu sempre falo, né? Essa minha trajetória, né, da maternidade teve assim muitos altos e baixos, né? Assim como todas nós temos nossos altos e baixos. E quando a gente olha para o lado da maternidade, hoje, né? Eu olho para trás e falo, nossa, eu assim passei por muitos desafios que eu olho as mães de hoje e falo, por que não faz diferente, né? Tem a possibilidade de estar com os filhos e terceiriza essa presença, né? Porque nesse e-book, né, da maternidade restaurada, eu falo um pouco da minha experiência mesmo, né? Da minha experiência como mãe. Como eu falei, eu fui mãe com 16 anos, né? E eu tive que deixar os meus filhos para ir em outro país trabalhar, porque além, né, de ter vários outros desafios, eu também tinha 23 anos na época, quando eu decidi. Eu falo decisão, porque tudo é uma decisão, né, na nossa vida. São escolhas e decisões. Que naquele momento você achou que era o correto a fazer, que era o melhor para fazer. E eu estava com 23 anos, com 3 filhos, sozinha. Né? O pai o que acontece com muitas mulheres. O pai dos meus filhos tinha nos abandonado. E aí veio essa oportunidade. Quantos anos tinham seus filhos na época? Meus filhos tinham... Tenho 3 filhos, né? A Vanessa, o Luan e o Alisson. E a Vanessa tinha 7 anos. A Vanessa tinha 6 para 7 anos. Aí o Luan tinha
4 e o Alisson tinha 3 aninhos e é 1 ano e meio de diferença. Então eles eram muito crianças, né? E aí você foi para fora do país e eles ficaram com os avós? Isso, eu fui. Uma oportunidade, gente, eu fui pro Japão. Meu Deus! Logo ali, logo ali. E aí eu deixei eles com os meus pais, né? Eles ficaram um tempo com os meus pais. E eu fui em busca de uma melhoria de vida, né? Para trazer para eles, para oferecer para eles conforto, um estudo, algo que na verdade eu queria proporcionar e que eu não tinha naquele momento. Eu pensei, né, naquela época, pensei e pensava, né, algo assim, conforto, né, um estudo. E como eu estava ali com 23 anos, eu não tinha terminado ainda nem o ensino médio. E aí, morando com os meus pais, surgiu essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? Vou trabalhar para dar o melhor para os meus filhos. Só que nesse momento que você pensa que aquilo é o melhor, né? Você vai e faz, né? Só que daí, depois disso tudo, quando eu voltei, que daí cai um pouco a realidade, porque os filhos, eles precisam mesmo de conforto, eles precisam de uma vida boa, né? Mas o que eles mais precisam é da sua presença. Uau! Né? E é por isso que o título chama Maternidade Restaurada, né? Isso. Porque eu entendo um pouco, eu me sinto um pouco conectada com você, Adriana, porque eu também fui mãe aos 17 anos, né? Então, antigamente, um pouco, né? A gente não tá tão velha, a gente é nova, tá? Mas na nossa época, o que era combatido era a maternidade na adolescência. Sim. Agora, o problema tá que a maternidade agora tá passando do tempo. Tipo a minha. Eu tenho 36 e não tenho. E aí a crise é outra, entendeu? A crise é outra agora, né? Meu Deus, será que agora eu preciso ser mãe? Não sei o quê. Verdade. E na nossa época, era isso. A gente tava ali terminando a escola, Sim. né? Terminando a escola. E aí a gente engravidou, e aí você vai fazer faculdade, você vai isso, e você não teve a estrutura do homem, que é esse que vai buscar a provisão. É o que acontece com a maioria, né? E nessa situação de emergência que você tinha, né? Eu tenho 3 filhos e agora eu preciso sustentar esses filhos e mudar a vida deles, né? E aí você foi parar lá no Japão. E essa é a tristeza do Brasil, que muitas vezes não dá a oportunidade de ter uma vida digna. Então eu vi, né, naquela época, porque naquela época, acho que foi 97, nessa época mais ou menos, 90 e pouquinho. Tava com aquele auge, né, emprego no Japão. E aí, gente, não é o assunto que eu vou falar hoje, mas... Já entramos. Eu não tenho descendência japonesa. Eu não tenho sangue japonês, não... Uma loira lá no Japão. Lá. E o que aconteceu? Eu fui adotada para ir para o Japão. Né? Foi algo assim, vamos dizer assim, muitas histórias que teriam para contar até chegar a esse ponto. Mas, falando a respeito da maternidade, né, e voltando ao assunto do e-book, isso trouxe, né, no caso, a reflexão para mim, e é o que eu quero passar para as mães. Por quê? Porque nós mães, nós nos culpamos muito, né? Nós nos culpamos, os filhos hoje já estão todos adultos, né? As mães que têm os filhos adultos. Se eles estão em algum momento errado, ou se eles escolhem um caminho errado, ou por qualquer motivo, né? Você vai começar a se culpar, porque eu deixei longe, porque eu terceirizei, deixei com meu pai, deixei com a minha mãe, ou não estive tão presente, ou era para eu ter feito de uma forma e eu não fiz. Então você começa a se culpar, né? E a pior coisa que tem é a culpa. Sim, porque daí te destrói. Porque daí você não consegue se perdoar. E quando você não consegue se perdoar, aí você não consegue dar conta das outras coisas. Verdade, então, isso é muito forte. É muito importante, no caso, a maternidade, a mãe olhar por esse lado, porque os nossos filhos, eles têm as escolhas deles, né? Eles vão escolher o caminho. É claro que nós vamos estar ali do lado
para ensinar, para dar uma educação, né? Só que cada um cresce, né? E vai ter a sua escolha. E mesmo se lá no passado você errou em alguma coisa, ficou no passado. Isso, não adianta você carregar essa culpa pra sempre. Não adianta. Isso não faz bem pra você, não faz bem nem pros seus filhos. E você tem que seguir, né? Foram escolhas feitas. Foram escolhas. Mas que eram necessárias naquele momento, né? Naquele momento, você agiu daquela forma, pensando que realmente era o melhor. E era o melhor para aquele momento, né? As consequências que vieram depois, né, foram boas, algumas não tão boas, mas a culpa, se você ficar carregando ela, né, quem vai sofrer é você. Porque é algo que você fica carregando aquilo. E primeiramente você tem que se perdoar. E no e-book, né, no Maternidade Restaurada, eu trago ali 21 dias para você fazer uma reflexão, né, para você se perdoar, liberar perdão, primeiramente com você, né? Então esse e-book ele já está para ser lançado. Vai ter o lançamento dele. Vai ter o lançamento. Estou dando só um spoiler aqui, legal. Porque eu acho que é algo muito importante, porque as mães, né, no caso as mulheres, elas precisam entender esse lado. Tanto as que estão hoje, né, começando na maternidade, com seus filhos ali, mesmo bebê ou com pequenininho, ou até aquelas que já estão com os filhos adultos, porque tem uma fase, né? Tem uma fase para você entender que antes de você ser mãe, você também agiu como mulher, né? Você também tem os seus, vamos dizer assim, as suas vontades, os seus desejos, né? E além de tudo, sempre, né, você vai pensar no melhor para os seus filhos. Então, se você errou, se você de repente falhou em alguma coisa, a melhor coisa é você olhar para você e se perdoar. Perfeito, eu tenho certeza que isso que você está falando está se conectando com muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Tenho certeza absoluta, porque muitas mulheres passam por isso, vão passar, estão passando. Então, quando tiver o lançamento, nos informa, a gente quer ajudar a divulgar, porque vai atingir muitas mulheres que precisam ouvir sobre essa cura. Essa cura, né, e da culpa. É principalmente isso, né? Porque é engraçado, quando o homem faz isso, não parece que não existe culpa, né? Mas quando a mulher faz, né, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás de, na verdade, tudo aquilo para sustentar a família, aí existe É muito cobrada, né? É muito a mulher é muito cobrada em tudo. E a mensagem que eu deixo relacionado a essa parte do e-book, né, da maternidade restaurada, ressignificando a sua história, é isso. Né? Para que você olhe mais para você como mãe, sim, mas primeiramente como mulher, né? E ressignificar aquilo que você se culpou e talvez até se culpa ainda hoje, né? E pensar que, na verdade, o seu filho realmente precisa de uma boa escola, precisa de tudo do bom e do melhor, mas primeiramente ele precisa de você, ele precisa da sua presença. Verdade. Que isso aí é o que preenche tudo, porque aquilo que você talvez quer preencher para eles hoje, né, com conforto, com um presente, que isso é muito bom, mas você deixa a sua presença de lado, esse vazio na vida adulta ele vai trazer várias consequências. Né? Então eu acho que isso é muito importante para que todas as mães, né, possam depois ler e, na verdade, quando fizer esse lançamento, a gente vai fazer algumas palavras desse lançamento aqui também. Quem sabe, né, Simone? Sim, com certeza. Esse programa aqui é para isso, né? É para lançar, é para dar voz às mulheres que têm coragem, tá? De falar a mensagem que carrega, porque não é toda que tem coragem de vir na televisão e contar e abrir seu coração e expor as suas feridas, mas no caso, né, são mulheres que a gente traz aqui que expõem as feridas que foram curadas. Porque elas vão transbordar na vida das pessoas e ajudar outras mulheres a serem curadas. Usar a sua história, né, para transformar em propósito de vida mesmo. Para ajudar outras mulheres. Esse né? é o propósito unindo o propósito. Isso mesmo. Então,
Então conta com a gente, com certeza. Adriane, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma história na área da publicidade, né? 15 anos trabalhando nessa área. Conta um pouquinho como que surgiu isso na sua vida, né? E como foi esse período? Então, eu falei um pouco a respeito aí do Japão, né? Falei que eu fui embora para o Japão. E quando eu retornei de vez, eu sempre gostei de trabalhar na área da comunicação. Desde muito criança eu já vendia, já era uma vendedora, porque minha mãe era professora e ela vendia Avon, né, aquelas revistinhas da Christian Grey, nem sei se alguém lembra, da minha idade acho que vai lembrar. Então, e eu pegava aquelas revistinhas e levava para vender para as professoras. Né? Então eu já me reconheci como uma vendedora desde os meus 9 anos de idade. E sempre gostei nessa área. E quando eu retornei do Japão, eu vim, né, não tinha nenhuma profissão, e aí eu comecei a trabalhar no jornal do Sindicato da Polícia Civil de Londrina. E naquela época tinha muito revistas, aquelas listas telefônicas, né, que a gente olhava para ligar para os empresários. E aí um dia eu peguei uma revista, né, ganhei uma revista da Maringá Magazine, e lá estava escrito: precisa-se de vendedoras. E eu entrei em contato, trabalhei na revista, trabalhei com a marca, né? Ai, que legal. Fui uma das vendedoras e depois eu comprei, né? Porque a Maringá Magazine não fui eu que lancei, né? Então você entrou como funcionária, como uma das vendedoras? Isso, eu entrei como uma das vendedoras e depois eu acabei comprando a marca. Que legal. Uau! Então isso foi algo assim que por muitos anos eu trabalhei, né, fazendo essa área. Eu vendia, eu fazia assim de tudo um pouco. Eu ia atrás das edições, do editorial. Então foi algo assim que eu me vi, né, atrás desse tipo de relacionamento, né, de relações públicas mesmo. E continuei ainda trabalhando no jornal do Sindicato da Polícia Civil. E o Sindicato da Polícia Civil ele trouxe bastante conhecimento para mim, bastante envolvimento com os empresários, né? Porque o jornal era realmente para os empresários, né? A sede é em Londrina, mas é de todo o Paraná. Então eu tinha esse contato, né? E através disso, depois com a revista, dei a continuidade. E aí eu fiz muitos anos, né? A revista ela foi lançada em 2007, né? Então de lá para cá eu sempre trabalhei como vendedora. E aí depois fiz uma capa minha com os meus filhos, né? Então foi algo assim que eu sempre gostei. E é muito desafiador. E né? ainda mais nessa área do digital, né? E aí você criou, assim, cresceu junto com a empresa, né? Sim. Se tornou dona da empresa e se posicionou hoje. Maringá Magazine é uma marca, é uma revista muito muito conhecida, né? Porque o nome leva o nome da cidade, né? Leva o nome da nossa cidade. E também por muitas, vamos dizer assim, hoje o digital ele está em alta, mas na época da Maringá Magazine eram várias revistas impressas. Naquela época era o Facebook e banca de revista. Era banca de revista. Então foi assim um auge muito bom. E hoje continua também, porque eu falo assim que a mídia on e a mídia off elas andam juntas. Verdade. Né? E no caso, o Instagram e as mídias digitais, elas são muito importantes no nosso mundo hoje, que é o que nós estamos vivendo. Mas é uma mídia muito assim, o que eu falo, passageira, né? Agora, a mídia impressa, ela traz para você um status, né? Ela traz algo ali grandioso, porque é algo que fica, né? Porque não é qualquer pessoa
que hoje em dia pode sair numa capa de uma revista. É verdade. E no Instagram você faz ali uma arte e publica, né? Você vai pagar ali... hoje em dia, eu acho que nem precisa mais pagar. Com o ChatGPT você cria lá e já posta, né? Cria e posta. Mas um web design pode criar ali para você. E eu acho que isso é muito importante. Agora, uma capa de revista impressa é algo que você pega na mão, é algo que você olha. Tem um valor diferenciado. É igual o livro, né, também, né? Eu sou suspeita a falar, né? Porque isso foi algo que me moveu por muitos anos, né? Só que hoje, como eu estou nessa minha transição, né, de carreira, eu decidi hoje investir um pouco mais na Adriana, né? Porque eu sempre falo, as pessoas me conheceram e me conhecem através da Adriana da revista Maringá Magazine, do grupo das Mulheres Conectadas, né? E hoje eu quero, né, passar essa imagem. A Adriana é uma marca também. A Adriana, na verdade, tem várias coisas, né, para falar. E nessa transição, hoje no caso, a marca está com um grupo, né, um grupo que está à frente, né, da revista, e eles estão ali trabalhando para que isso continue, né, com essa marca sendo ali colocado vários nichos, porque a Maringá Magazine ela não é uma revista nichada só para moda, né, ou só para saúde, então ela tem vários nichos ali que dá para ser trabalhado. Realmente toda a comunidade mesmo, né? Para Maringá, para a região. Tanto que nessa próxima edição aí, eu e a Simone tivemos a honra, né, de estar ali numa das páginas. Né? Estaremos lá na revista. Está quase pronta já para ser... Tá no forninho. Para ser entregue, né? Inclusive essa edição... Né, essa edição está sob a responsabilidade já da nova diretoria. Então eles já estão ali todo vapor para, como se diz assim, a gráfica já está lá preparando para... E vou fazer uma pergunta. Em breve, assim, estaremos lá. Todo mundo sonha, toda mulher, toda empreendedora, empresária sonha em chegar lá. Você chegou lá. Você construiu. E agora você está renunciando a algo, né, que foi construído, que é muito bom, e passando por esse processo de transição de carreira e reposicionamento, né? Qual foi o maior desafio para você, mas qual também foi o maior insight de dizer, não, é realmente isso que eu quero, que faz você não voltar para trás? Olha, eu confesso que quando eu fui repassar a marca, né, da revista, foi como se fosse um luto para mim, né? Porque assim, é como se fosse um filho que você cuida, que você olha, que você passou ali tantos desafios, né? Para dar continuidade na marca, honrando ali os clientes, né? Tendo ali vários desafios, porque todo empreendedor, todo empresário tem seus desafios, tem seus altos e baixos. Só que também tem ali o seu momento, né? De glórias, de fama. E eu creio que a Maringá Magazine carregou, assim, muito disso, né? Muitas pessoas que passaram nas revistas, né? Nas capas das revistas, todas elas, né? Tiveram, assim, ótimos momentos mesmo, que foi gratificante. Então, para mim, isso é mais gratificante ainda, porque a minha felicidade é olhar, né, naquele desejo que as pessoas colocam na sua mão, né, e ver realizado. Eu sempre gostei de ter a felicidade em ver o outro feliz. Então, isso para mim é muito gratificante. E quando eu decidi, na verdade, repassar a marca, eu confesso que eu falei, meu Deus, mas, né, todo esse tempo, e agora eu vou abrir mão, não é fácil abrir mão. Não. Eu vou abrir mão, mas tudo na vida eu vejo que é um ciclo, né, uma fase que nós passamos. Foi um momento bom. Então, esse ciclo, para mim, ele finalizou, né, de uma forma assim... gloriosa, de uma forma honrosa, né? E eu vejo que as pessoas que estão à frente agora,
no caso, né, esse grupo que está à frente, eles também vão dar continuidade, porque são pessoas, né, pessoas que têm um nome a zelar para dar continuidade na marca. Mas eu confesso que eu tive aqueles momentos assim de tristeza, sabe? De falar assim, nossa, será? Será que eu não consigo conciliar com as duas coisas? Então eu tive aquele momento de luto, que eu vi a continuação que eles estavam dando e eu falei, nossa, eu gostaria de fazer parte. Mas, né, a gente tem que abrir mão. Você tá vendo o novo, né? Para viver o novo, para viver algo assim que você também acha importante. Porque nesse momento que eu estou, para mim, eu estou me realizando. Né? Me realizando como mulher, como mãe, né? Como uma empreendedora e como uma mulher que eu sempre vi que eu sou, né? De unir as pessoas, de fazer conexões com as pessoas, né? De fazer acontecer. Eventos maravilhosos, inclusive. Então isso para mim também é algo gratificante, que com certeza vai dar continuidade, né? De não olhar para trás, né? E querer assim voltar, mas de olhar para trás e ter aquele momento assim, nossa, foi bom, mas hoje eu estou também, né, feliz no novo, né, que é isso que é importante. E é legal porque é importante ter essa coragem de fechar um ciclo e abrir novo. Porque a gente tem que estar se reinventando, nós temos que ter coragem de começar algo novo ou dar continuidade, isso é importante. Isso mostra a garra, né? A força da mulher, é isso mesmo. É isso aí, porque não é fácil, né? Não é fácil. Porque você tá apegada àquilo, você sente segurança naquilo. Sim. Então deixar aquilo que você tá segura para dar continuidade tem que ter muita força mesmo. Tem que ter algo assim que é uma coragem mesmo, né? É desafiador, mas se a gente não viver o desafio, a gente fica, vamos dizer assim, parada. Né? E eu sempre fui uma mulher que, mesmo com os meus altos e baixos, eu nunca desisti. Nunca fui aquela mulher de desistir dos meus sonhos, de desistir de algo assim que eu quero. Né? Mesmo nos desafios, eu sempre olhei e sempre ergui minha cabeça, não deu dessa forma, vamos fazer dessa forma, mas assim, abandonar e simplesmente falar, não quero mais, isso não é meu, sabe? Eu sempre quis renovar, eu sempre quis inovar e crescer. Então, o que vem por aí, né, com o Grupo das Mulheres Conectadas, com o e-book, que na verdade o e-book ele não é só um e-book que vai ser ali para ser lido, né? Vai ser transformado em mentoria, vai ser transformado em algo grandioso, né? Até uma palestra futura aí sobre a maternidade, é algo que eu quero me especializar. E quando eu abri mão da revista, vamos dizer assim, eu pensei nesse sentido, eu quero fazer algo para que seja com excelência. E aí quando você divide muito, né, um lado aqui, outro ali, algum não vai ficar bom, então é melhor você, né, focar. E isso é o que fazer bem tem feito por aí. Uau, que legal. A gente vai entrar agora, daqui a pouquinho, no próximo parte que eu quero falar, é como que você foi conseguindo juntar. Assim, não sei nem dizer quantas mulheres tem no grupo lá do Conectadas, não sei, umas 400? 430 mulheres. 430 empreendedoras, empresárias, mulheres conectadas pelo propósito ali no grupo dela. E a gente já vai falar sobre isso. Sim. Porque primeiramente nós queremos falar agora dos nossos patrocinadores, né? Maravilhosos. A Biomagistral, né? Que é uma farmácia de manipulação que está no mercado aí desde 1979. É uma farmácia de manipulação já muito conhecida e renomada no Brasil inteiro, gente. E agora, sabe onde ela está? Aqui em Maringá. Lá em casa, a farmácia de manipulação Biomagistral atende desde eu, meu marido, meus filhos, até meus cachorros. É para a família inteira. A Biomagistral, ela fica aqui em Maringá, mas ela também entrega em toda a região, atende Sarandi também, né? E você pode entrar aqui, né, em contato através desse telefone que você tá vendo aí na tela, né? E faça ali, tira a fotinha da sua receita, já manda para lá.
eu já uso várias coisas, desde colágeno até tratamento para o intestino, né? E assim você vai ter uma saúde e uma qualidade de vida muito melhor e com segurança aí com a Biomagistral. Também no QR Code você já tem acesso direto aí para falar com eles, né? E a Simone vai falar pra gente da Inachips. É, claro, a Inachips que tá aqui deixando o nosso espaço muito mais bonito com esse expositor. A Inachips tem salgadinho de queijo, de bacon, que é o meu predileto. Tem apimentado para quem gosta de comer algo mais apimentado, amendoim. São produtos de ótima qualidade e são feitos em Inajá, por isso o nome Inachips. É uma família que decidiu construir a indústria lá em Inajá para valorizar a cidade onde nasceram, que é uma cidade de 2.500 habitantes, pequenininha, mas eles decidiram valorizar a cidade onde nasceram e trazer e gerar empregos para aquela cidade. Então, nós precisamos reconhecer a grandeza por trás da Inachips, que não é só o produto que é de extrema qualidade, que é uma delícia, que está já em toda a nossa região atendendo, mas a história dessa família, que é uma família unida num propósito também de trazer geração de emprego para a própria cidade e, claro, o crescimento. Então, são produtos muito gostosos. Inclusive, Adriana, nós vamos te dar antes de você ir embora, não vai sem levar esses salgadinhos que são maravilhosos. Você vai ver ali uma delícia e vocês podem adquirir também aqui através desse QR Code. Tem todas as informações que vocês precisam saber, aonde adquirir, aonde experimentar. Aqui em Maringá já tem vários postos de gasolina, né, Miriam? Verdade. Tem no mercado, no Moli Center. Tem no Moli Center. O Moli Center que Maringá, fica ali onde onde era o Big, né? No Shopping Cidade. Então, assim, vocês conseguem encontrar em Sarandi também. Então, não percam a oportunidade de conhecer e receber os seus amigos e familiares com Inachips na sua casa. É isso mesmo. E agora, Adriana, você vai contar pra gente, porque não é qualquer pessoa que reúne 400 mulheres empreendedoras nessa cidade aqui. Fala pra gente aí como é que foi essa história, como é que você começou Conectadas pelo Propósito. Então, na verdade, tudo começou, né, na parte da maternidade também. Em 2014, eu busquei querer mulheres, mães, né, para conversar, para trocar ideias. E aí eu busquei no Google mesmo, quero me encontrar com mães, com mulheres para falar sobre a maternidade, sobre filhos. E eu encontrei um grupo que se chama Mães que Oram, que é de Belo Horizonte. E a líder é a Erika Braga, que hoje ela está nos Estados Unidos, ela é americana. E eu fiquei 3 anos nesse grupo. Eu fui para Belo Horizonte, eu fiz, né, todo ali o treinamento. Eu fiz várias reuniões com mulheres, né, com mães em Mandaguari, aqui em Maringá também. Então eu aprendi muito a respeito disso. E aí depois ela ficou um tempo, né, parada, e eu quis buscar algo para mim mesmo. E em 2021, 2022, eu fui num evento, a conferência Pérolas, aqui da nossa cidade mesmo, que levou a gente para essa conferência. E lá nessa conferência... O Pérola de Bauru? O Pérola de Bauru. Eu fui, eu tenho uma história com o Pérola de lá, é maravilhoso. Então. Pra ativar a propósito. Pode falar. E aí, nessa última vez que eu fui, né? Aí eu conversando ali com Deus, naquele momento de unção, aquele momento assim de fala mesmo com Deus. Eu pedi para Deus trazer algo para mim, trabalhar com as mulheres, e pedi o nome, então veio tudo ali, né? E aí veio Conectadas, Mulheres Conectadas, né? Que é realmente para falar sobre isso. Então o grupo nasceu com esse propósito mesmo, né? Para
unir mulheres para falar sobre a experiência de vida de cada uma, pro lado do empreendedorismo também, né? E aí, em 2023, eu comecei com esse grupo pequeno, né? Eu chamei mais 3 amigas que no começo eram as que estavam ali junto comigo, e nós fizemos um encontro lá no armazém. O primeiro encontro foi no armazém. Fizemos uma dinâmica e aí começou a crescer, né? Fizemos um piquenique no Eurogarden. Foi um movimento assim, de todos os meses a gente fazia um encontro. A gente trazia um tema, né? E se reunia com as mulheres. E foi crescendo. Foi um grupo ali de WhatsApp, que na verdade nós temos até hoje, né? 420 mulheres, acredito que tem. E essas mulheres, elas colocam ali o seu trabalho, né? Indicam umas às outras. E aí já peguei várias dicas lá. Outro dia eu tava precisando de alguém para costurar. E aí eu abri o celular, tava alguém colocando lá que consertava a roupa. Então é muito legal. E se transforma numa rede de conexão mesmo. É uma conexão mesmo, porque o propósito é esse, é unir mulheres, né, com o propósito de umas ajudarem a outra, né, porque eu tenho algo, né, para oferecer, você tem, e a gente se une e uma ajuda a outra. Então, nesse movimento, desde 2023, eu fiz vários encontros, né, com as mulheres. Nós fazemos também aquelas feiras que elas ali colocam, vamos dizer assim, o trabalho delas, né? Uma vende traz ali, visibilidade, traz visibilidade, uma vende ali velinha, outra produtos de beleza. Então a gente coloca, né, essas mulheres. Nós fizemos o evento ano passado, em agosto, e deu 240 mulheres. Foi algo assim grandioso mesmo. E agora, né, depois desse tempo só com um grupo gratuito mesmo, esse ano eu sempre falo que é algo assim que eu sempre falo com o Espírito Santo, falo, Senhor, preciso de algo para isso. E aí aconteceu, conheci, né, a Val, que é a que está comigo agora nesse projeto que nós fizemos o lançamento, né? Ela também era dali do grupo do WhatsApp gratuito, que cada uma vai ali, posta, e às vezes eu dou uma atenção, né? Eu vou lá e curto e comento, eu estou olhando ali, ai gente, preciso de alguém que trabalha com costura, preciso de alguém que faça site, preciso de alguém. Então a gente vai indicando, e eu sempre falo para indicar aquelas empreendedoras, empresárias que estão ali no grupo. No grupo, né? Para uma fortalecer a outra. Para uma fortalecer. E ajudar uma no trabalho da outra. Uma ajudar a outra. Então, nesse tempo de 2023 para cá, nós construímos, né, muitos encontros, muitas conexões. As mulheres, elas têm aquele momento de network, tem um momento de conexão com Deus também, que é a primeira parte que eu sempre falo. Antes da gente ser qualquer coisa, nós precisamos ter a nossa conexão com Deus, né? Porque nós somos, né, filha amada do Pai. Então, nós precisamos ter essa conexão com Ele, primeiramente, para que as outras coisas possam fluir, né? Porque para abrir os caminhos. É Ele que traz, né, pra gente. Ele que traz toda a clareza, o ânimo, fortalecimento. Adriana, você que tá ali perto de mulheres que empreendem, eu acredito que você vê muitas com medo, né? Com medo de se expressar, com medo de iniciar, com medo de trazer visibilidade. Como que o Conectadas ajuda nisso? Ajuda essas mulheres a ter coragem? Sim, até na verdade, nesses eventos que nós fizemos, esses encontros, né? Nós fazíamos um encontro no apartamento de uma das mulheres que também está ali no grupo, né? E a gente fazia na casa dela, no apartamento dela. Você falou sobre coragem, eu acabei me lembrando a respeito desse episódio. E ela mora no 18º andar. Na verdade, assim, nós fizemos esse encontro numa sala, né, do 18º andar do apartamento onde ela mora. E aí uma dessas, ela foi e não sabia que tinha que subir o
Elevador. O elevador, porque ela falou assim, eu tenho muito medo, não consigo. E nesse dia ela conseguiu, né, vencer esse medo, né, para vencer mesmo ali e subiu. Então eu acho assim que a união das pessoas, a minha amiga foi lá, conversou com ela, não, você vai conseguir, vamos vencer isso. Traz poder. Traz, né, essa união. Além de vários outros casos, né, que acontece ali, de um testemunho de vida de alguém que trouxe uma mensagem, né? Então eu acho que essa conexão, essa união, né, esse fortalecimento das mulheres é para quebrar mesmo esses padrões, né? Esse padrão do medo, eu não consigo, que nenhuma, às vezes uma falou para mim assim, mas eu tô lá no seu grupo do WhatsApp, mas eu não sou empreendedora, eu sou só dona de casa. Eu falei, mas não tem problema, o grupo não é só para, né, para esse lado da mulher, é para a união, né, para uma estar ali conhecendo a outra. E aí depois ela sempre estava ali no meio, porque é um encontro das mulheres, que às vezes ela não é nem uma empresária, não faz nada, mas só dela estar ali ouvindo, né, ouvindo uma palavra, ouvindo um assunto, fortalece. Com né? certeza. E, inclusive, essa mesma mulher, né, um dia, numa dessas palestras, né, ela falou assim, nossa, como que é sentir a presença do Espírito Santo? Que vocês falam, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu queria sentir, eu queria entender, porque ela ouvia falar, né? Inclusive nesse dia foi falado um tema sobre você é uma pérola, né? E eu que trouxe esse tema. E nesse momento depois teve uma oração e aí ela falou assim, eu queria sentir, porque eu ouço falar, mas eu nunca senti. Queria saber como que é, né? Essa experiência de falar com o Espírito Santo. E daí nesse dia a gente conversou, ela entendeu e parece que é algo que veio para ela, aquele assunto. Então esses temas que a gente traz, né, é algo que sempre tem alguém, né? Sempre vai falar com alguém. Sim, e não importa qual o tema, mas sempre vai falar com alguém. E agora no grupo das conectadas ali, que é o grupo do WhatsApp, né? Que é o grupo que na verdade as mulheres estão ali, elas pedem, né? E falam, Adriana, quando que você vai fazer novamente o grupo mensal para se reunir para as mulheres, né? Só que daí, como agora nós temos o nosso novo, né, projeto, que agora aí com a Val Leite, que também era do grupo, e ela estava até para sair. Ela falou assim, Adriana, porque todo mundo que entra ali, às vezes vai sair do grupo, ou até sai, eu vou lá e pergunto, o que aconteceu? Às vezes é porque o celular também recebe muita mensagem, não sabe colocar naquele programinha para você não ficar baixando todas as imagens, né? E eu conversei com ela. Eu estava com uma proposta já, né, para fazer algo crescer para o grupo, trazer algo diferente. E eu conversei com ela e ela tem uma história também, né? Vamos trazer ela um dia aqui. É verdade, vamos trazer, conversar aqui com ela, porque ela tem uma história também maravilhosa a respeito do projeto, né? Ela trabalhava com doceria. Nossa, repente, nada a ver. Nada a ver. Aí eu passei a minha ideia para ela, né? Passei minha ideia que eu já estava montando algo com uma pessoa, mas essa pessoa precisou parar esse projeto e falou que não ia mais dar continuidade. E aí Deus enviou a Val, que sabe tudo que eu não sei. E uniu os propósitos. Né? Gente. E aí a gente aprendeu juntas, criamos juntas, né? E estamos aí com o Mulheres Conectadas Business Club. Que a gente teve o privilégio, né? Eu tive o privilégio de estar lá apresentando, né? Obrigada pela honra de estar ali, né, apresentando o evento, participando do evento, sendo uma das palestrantes, e foi assim fantástico. Gente, essa mulher, quando ela posta evento, vocês vão, entendeu? Porque assim, não tem igual, ela tem um talento para evento maravilhoso,
Ela montou um palco ali, uma passarela em formato de T, coisa assim que quase ninguém faz, entendeu? Aqui, pelo menos na nossa região, não. E aí ela colocou desfile, ela colocou mulheres maravilhosas para palestrar. Que eu falei, de onde ela achou essas mulheres talentosas? Porque ela é uma caçadora de talentos, entendeu? E aí ela colocou mulheres maravilhosas para palestrar. Tudo muito bem organizado, né? Todo mundo ficou ali até o final. Gente, a gente ficou até o final. No final ainda teve oração, ainda teve revelação, eu fui revelada. Então, assim, é maravilhoso tudo isso. E aí teve o lançamento, né? Isso. Desse clube, dessa plataforma de aprendizado, porque você percebeu que uma das dores das mulheres empreendedoras era justamente entrar no digital, né? Essa parte do digital, né, como eu falei, eu sempre trabalhei na parte física, né, na parte ali de impressão. E aí o mundo digital, ele hoje não tem como você fugir. Não é verdade. Ou você aprende ou você aprende, né? Ou você aprende ou você paga, né? E tá tudo bem. E aí quando surgiu essa ideia da Val, que é estrategista nessa área, passar, né, a respeito disso, falei, vamos lançar, que eu sempre quis, né, já estava com essa ideia com uma outra pessoa para fazer o Clube VIP, né, que é um clube fechado mesmo para as mulheres que queiram estar ali aprendendo, e o lançamento dessa plataforma foi algo assim, sabe, surreal, porque tudo que a gente entrega nessa plataforma é o que a gente precisa hoje, né, aprender no digital. O Instagram, né, a movimentar ali as cores, a ter ideias de paletas, a ter ideias de caixinhas de pergunta, a mudar ali a forma, né, da sua logo. E também agora tem até um formato que a gente está, a Val tá, na verdade, gravando, para ensinar o passo a passo de você aprender a fazer o tráfego pago. Uau, que legal. Então, é algo completo, né, para você que quer, na verdade, aprender, e também, de repente, que nem até a Simone é uma das nossas associadas. É verdade. E você pode deixar ali, no caso para sua filha ou para sua secretária, aprender e desenvolver para você. Porque né? eu tenho dificuldade, assim, eu estou no meio político também, né? Só que eu tenho bastante dificuldade em fazer um stories, em gravar. É algo que eu estou aprendendo devagarzinho. Os vídeos eu faço e tudo mais. Só que essa parte de edição, de tráfego pago, eu não entendo nada. Nem fazer um vídeo simples eu não entendo. Então eu tenho bastante dificuldade. Aí o pessoal me cobra, Simone, na hora que você fizer um stories, coloca ali bonitinho, coloca uma mensagem. Às vezes a pessoa tá te acompanhando, não sabe o que você tá fazendo, onde você tá. Então escreve. Agora eu estou começando a melhorar. E eu tenho certeza que essa plataforma vai ajudar, porque eu vou me cobrar pra olhar certinho, sabe? Tá participando, porque eu sei que ajuda muito isso. E, gente, não adianta. Muitas vezes, assim, né? Você olha uma pessoa que tá lá performando bem, né? Que tá falando bem, que tá postando coisas maravilhosas. Elas sentaram pra aprender. Tá? Elas sentaram para assistir vídeo, elas sentaram elas compraram um curso e aprenderam, tá? Então eu passei muitas horas da minha vida e ainda passo estudando sobre tudo. Então essa plataforma, você falando, me abriu até um insight, porque esses dias a minha filha, você viu a Amanda, né? A Amanda, ela tem 16 anos, né? A minha filha. E ela chegou em mim toda feliz, que ela falou assim, que o vô dela contratou ela para cuidar das redes sociais dele. Olha aí que graça, valorizando, né? E falou, mãe, eu vou ganhar tanto por mês. E ele me contratou. E aí ela veio até mim, por quê? Tipo, o que eu faço agora? Por onde começa, né? Como é que eu faço o corte? Aí ela começou a perguntar pra mim, qual é o aplicativo que eu uso? O que eu faço? Não sei o quê. E aí você falando, eu falei, pronto. Vou comprar, vou colocar ela na plataforma do Conectadas. Tudo ali. E ela vai aprender. E é tudo passo a passo, né? Dá pra aprender direitinho, né? Para aprender tudo. E ainda além disso, né? É uma plataforma que é para você para um ano, né? E tem um suporte também. Né? Você precisa de alguma coisa, tem ali o suporte. E tem uma IA, não tem? Tem uma IA. Como que é o negócio da IA? Como que é o nome dela? Nós temos também a Maia. Ela foi desenvolvida justamente para o empreendedorismo feminino. Então ela foi desenvolvida, ela foi criada
para desenvolver o que você precisa no seu nicho. Você vai colocar o seu nicho, ela vai colocar ali tudo o que você precisa. Então, é algo assim que eu falo que não precisa comprar cursos separados. Todos os cursos já estão ali, completo. Vou deixar depois aqui para vocês. Isso, fala como que as pessoas podem se conectar com você para poder adquirir essa plataforma, e também a gente vai deixar o QR Code, vai deixar as informações aqui. Então, esse, como você falou que vai deixar aí, é um link, né, onde você vai olhar ali, né, um pouco do que se oferece, né, e ali você pode entrar em contato depois com o meu contato, com o meu telefone, que eu posso deixar aqui também, para você entrar em contato para saber um pouquinho mais, porque não é só simplesmente a plataforma, você vai fazer parte de um grupo exclusivo, né, de um clube exclusivo, onde nós vamos nos reunir, né, para conhecer um pouquinho mais de cada uma, trocar ideias, né? Esses dias atrás, inclusive, a gente tomou um café juntos com algumas mulheres. Nós vamos... a gente foi se conectando, cada uma mostrou um pouquinho do seu trabalho, né? Isso, trazer ideias, porque a gente está aberto também para... né, ouvir as ideias das mulheres. Então, eu acho que isso é muito importante. E essa plataforma, eu falo assim, que ela só está começando. Tem muitas coisas ainda que a gente vai trazer, né, para as mulheres, no caso, aprenderem, não somente no digital, mas no dia a dia, né, que a gente vai estar ali juntas, porque além do grupo do WhatsApp gratuito, nós temos o nosso grupo exclusivo, né? Então, convido você que... a outra ali. Uau, maravilhoso. Convido você que quer fazer parte, né, estar conosco. Maravilhoso. A gente está chegando no final desse episódio, mas eu já vou adiantar para vocês que essa maravilhosa vai vir numa série aí, né? De conhecimento para transbordar para nossa vida, tá bom? Até convido, traga a Val num outro, vem as duas pra gente conhecer essa dupla maravilhosa. É verdade, com certeza. Até falei, né, pra ela a respeito disso, que a gente precisa falar um pouco mais, estar mais, assim, à frente, né? Como, na verdade, esse convite já tinha sido antes, né? O convite tinha sido antes, a respeito um pouco mais da minha trajetória mesmo, né? Mas não tem como não falar desse projeto, né? Que é um projeto que faz parte. Aí a gente coloca a plataforma aqui no telão. Vamos falar a respeito disso, vamos trazer algo para, de repente, as mulheres que... tenha dúvidas de alguma coisa. Algumas dicas, né? Algumas dicas. E nada melhor do que a estrategista que criou. Exatamente. E também do lançamento desse e-book dela, gente. Isso, o lançamento do e-book já tem data, só não vou falar agora, mas já tem data, né, para ser lançado. E acredito que é algo, sabe, que vai transformar um pouco, assim, a sua mentalidade na maternidade, né? Vai abrir muitas caixinhas de pergunta ali que às vezes você deixa ali parada, vai solucionar também muitos questionamentos que você fica ali se culpando, né? Além de melhorar também como pessoa, porque tudo que eu escrevi ali, tudo que eu trouxe tem base bíblica, né? Esses 21 dias mesmo são dias para você fazer uma reflexão. Uau, né? Maravilhoso. Tem vários, nesse tema. Vários dias ali, várias reflexões nesses 21 dias, né? Para você refletir, para você ressignificar mesmo a sua parte na maternidade. Gente, então nós chegamos ao final aí do nosso episódio, né, do Unindo Propósito, mas lembrando que semana que vem nós temos mais um episódio novo para você, e essa foi a maravilhosa Adriana Bueno aí, que vocês conheceram um pouquinho dessa mulher extraordinária, gente, que eu falo, uma coisa eu falo, não é qualquer um que vende a capa de uma revista por R$17 mil, tá? Já vou falar de valores, porque eu sei que isso impacta. Não é qualquer um que faz isso, então... mas é a visibilidade que traz, né? Cola nela, é sobre posicionamento, entendeu? Então não existe nada ultrapassado, entendeu? Ela entendeu o jogo da comunicação, então a gente tem muito que aprender com ela, né? E a gente tá muito feliz de ter recebido você aqui hoje, né, Simone? Estamos muito felizes, obrigada pela sua participação, tenho certeza
que vamos nos encontrar em outros Com episódios certeza. aí. E eu também acredito que esse é o meu último programa por enquanto, né, Miriam? Pois é. Porque eu vou ter que tirar uma licença, né? Como eu sou pré-candidata a deputada estadual, a lei eleitoral exige aí que eu fique fora por um tempo. Mas a minha companheira de bancada, que eu sei que ela dá conta do recado, dá conta do Com serviço. certeza. E vai continuar trazendo mulheres inspiradoras aqui pro Unindo Propósito. E agora esse é o momento de um propósito, de uma caminhada. Da sua da vida, minha caminhada, né? da minha vida. Então é só um momento ali de separação, mas a gente volta, né? Volta, com certeza. Eu que fico muito honrada, né? Você de ter viu? sido Fechamos aqui. com chave de ouro. Esse ciclo, gente, Unindo Propósito continua. Vou sentir muita falta. Então vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Acho que eu vou até abrir caixinhas de pergunta ali, porque a Simone, ela é fantástica em fazer pergunta. Ela é fantástica em apresentar, né, os convidados. Ela tem várias coisas que a gente se une ali, né? O talento uma da outra. A gente se completa. A gente se completa. É verdade. Então, vocês vão ter que me ajudar muito aí. Mas eu fico muito honrada e feliz, né, da gente ter fechado esse com uma chave de ouro, que a gente conseguiu abordar tantas coisas. Maternidade, empreendedorismo, Nossa. né, crescimento, espiritualidade. Muita coisa. A gente conseguiu Tudo. A gente conseguiu realmente unir tudo Em um em episódio. vários programas. E, assim, são tantos programas e cada um é especial, traz uma conexão especial. Tem alguns que traz tudo no mesmo episódio, então a gente fica muito feliz. Grata em te receber aqui e grata também em estar fazendo parte. É só por ser uma exigência da lei eleitoral mesmo, né? Não pode ser retransmitido na TV. Então, como essa é a rede Cinturão Verde de TV, então é só um tempo que a gente tem que dar conforme a lei eleitoral. Mas é claro que eu fico muito feliz e honrada em ter feito parte dessa trajetória. E num futuro próximo estamos de volta. Com certeza. E um grande E abraço. sucesso, Obrigada. né? com certeza aí, né, nesse lançamento aí como Sucesso. pré-candidata a deputada estadual. Em nome de Jesus, que essa mulher, que ela pode fazer pelo povo nos lugares, né? A gente vê, né? Eu não só apresento o programa com ela, eu ando com ela, né? Eu caminho com ela, eu sento à mesa com ela. Então eu sei exatamente o que eu tô falando, de uma mulher que realmente tem um coração de ouro, uma mulher que transborda na vida das pessoas. Esses dias a gente tava falando de candidatos, né, de candidatos e candidatas. Isso. Aí eu falei assim pra Adriana, assim, ó, você não tem noção, a Simone é outro nível. Não foi isso que eu falei? É verdade, é isso aí. A gente precisa conhecer, né, a pessoa que a gente tem do lado. E para isso a gente precisa caminhar, né? verdade. Depois que eu conheci a Simone, pelo pouco tempo que a gente conversou, e eu vi realmente, né, a pessoa de tudo isso que você falou, né? Um coração assim aberto para ajudar o próximo. E é isso que é unir mesmo o propósito, né? Acredito que Deus vai te abençoar muito, vai continuar te abençoando, porque você já é uma mulher abençoada. E eu creio que é o começo, né? Um começo aí de grandes coisas que Deus tem para colocar na sua vida. Amém. Muito obrigada as duas pelas palavras. Muito obrigada por esse tempo aqui. Deus abençoe todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Já acabou o nosso tempo aqui. Mas obrigada, pessoal. Obrigada, Adriana. Obrigada, Miriam, por ser minha parceira de bancada aqui. Minha companheira de estar sempre ao meu lado, pelas palavras. E quando é missão, a gente faz com o coração. Então, é um propósito aí que eu vou seguir com fé, com honestidade, com confiança e coragem. Então, muito obrigada. É isso mesmo, gente. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até. Obrigada, Adriana. E até. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Podcast Unindo Propósito.